Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, que fica aqui na Moca, em São Paulo, Rua Camé 377. Colocamos aqui na tela o nosso site, pazian.com.br, para você acessar e conhecer todas as nossas atividades. No site você encontra um lugarzinho lá que tem os programas de TV. Então todo o programa Para Viver Bem, que já foi transmitido aqui pela TV, fica hospedado. Então você pode acessar, conhecer as outras entrevistas, reportagens externas, visitas que fizemos a algumas instituições, enfim. Assista, interaja com a gente, tem lá o Fale Conosco para você colocar sua dúvida, seu comentário. Esse programa é feito para você, participe, tá bom? Nós contamos com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje tenho o prazer de trazer aqui um amigo que já faz alguns anos que a gente não se vê pessoalmente, embora a gente acompanhe o trabalho de longe. Eu falo sempre aqui que o Facebook aproxima as pessoas, né? Mas muitas vezes afasta a presença física. Então, com carinho que a gente vai conversar aqui com o Luiz Cremasco, mobilizador de desenvolvimento humano. Cremasco, prazer em te ver, obrigado por estar aqui. O prazer é todo meu, retornar aqui com você, fazer uma graça, né? Estou sempre com você e agradeço muito o convite. Muito bom. Bom, eu marquei aqui porque é difícil falar isso, viu, Cremasco? O Cremasco é esse mobilizador, mas ele é Sifu, de Wing Chun Kung Fu. Eu falei correto? Isso, Wing Chun Kung Fu. Ou seja, você é mestre. Você estava explicando o que quer dizer Sifu, o que é? Isso, Si quer dizer mestre, Fu quer dizer pai. Entendi. Você é um mestre de Wing Chun Kung Fu. Isso. Muito bem. Teve uma época que eu atendia no Instituto Evoluir, aqui no Tatuapé, e o Cremasco também, né? Fazia atendimento com pessoas e tudo. A gente estava mais próximo, conversávamos mais. Eu lembro que uma vez, numa edição antiga, o programa chamava-se Vivência Espírita. Nós entrevistamos o Cremasco junto com a equipe dele, tudo de alunos. E na entrevista ele falou que tinha um golpe lá, né? Tacava o dedão assim, colocava o dedão e jogava a pessoa longe. Quando, no intervalo, eu dei risada, falei, o que é isso? Brinquei e tudo. E quando terminou a entrevista, nós fomos lá no pátio que tinha e ele fez a demonstração. E até hoje eu comento isso, eu fiquei impressionado. Eu lembro que na época você explicou que não é a força, você capta a força da pessoa. Como é que é isso? É que não é com o dedo, é o chamado soco de uma polegada, né? Que ficou muito famoso por aquele artista chamado Bruce Lee, né? Ele quem introduziu esse soco no campeonato de Long Beach, em 1964 e 1967, que ele participou. E o que acontece? Quando nós falamos de arte marcial, nós falamos sempre de usar a força do outro, né? Como que seria isso, usar a força do outro? Você vê a palavra Kung Fu, ela denota do que? O ideograma é um homem e o número 2. Por quê? Porque eu preciso interagir com o outro. Então, quando nós falamos de usar a força do outro, é você prestar atenção no que o outro está fazendo e você utilizar aquilo para aprender. Por quê? Em arte marcial, no caso do Wing Chun, você não ensina, você só aprende. Então, o aprendizado é importante. Através do quê? Através de movimentos corporais em que eu tenho contato com o outro. Então, eu percebendo a energia do outro é que eu vou estar agindo de acordo com cada situação. Por isso que é importante você ter um Sifu para que ele possa direcionar esse treinamento. Porque existem algumas nuances que são tão delicadas que apenas o contato com outra pessoa que você consegue diluir isso para um trabalho melhor. Por isso que nós não falamos em ensinar. Né? Aquele Cremasco, bonito, mas no espaçozinho, eu falei do dedo porque você fica assim, né? Não sei. Mas é muito pouco espaço, rapaz. Eu lembro que o aluno que fez o teste com você, ele era grandão também, forte. Ainda colocou um protetor aqui, né, para não machucar. Isso. Não dá para ter impulso. Como é que é? Isso daí é energia, é mediunidade, o que é isso? É você gerar energia em um tipo de condição curta. Então nós trabalhamos 3 tipos de distância: curta, média e longa. Tá? Então nessas 3 energias você gera energia da base para o quadril, que nós chamamos o chinês chama de Umalek,
né, que é a energia gerada do quadril, e aí você expressa isso até chegar no punho. Então não é um empurrão, é uma pancada bem seca, né? Só quem está sentindo aqui que pode perceber que não se trata de um empurrão, mas trata-se de você trabalhar a energia, porque nós somos energia, né? Somos a energia condensada. Só que como que você faz essa energia expandir? Então é um trabalho corporal isso. Por isso, o de mobilizador de desenvolvimento humano. Entendi. Damasco, você, além dessa parte, né, técnica, da defesa, isso que você está comentando aí, você pegou todo esse conhecimento, né, essa prática tua, e passou isso para a parte empresarial. Não é isso? Isso. O que você faz exatamente nas empresas? Inclusive na empresa que eu estava trabalhando, que é uma rede de supermercados, então existem os gerentes. Então, como lidar com a outra pessoa de forma que você utiliza a inteligência estratégica? Ou seja, você criar estratégias para que você possa agir com o outro, né, sem que você faça um trabalho de, você tem que fazer o que eu mando, mas fazer com que ele comece a pensar o que ele pode tirar o melhor dele. Né? Que quando a gente fala de arte, né, arte marcial, o que é a arte marcial? A arte é justamente tudo aquilo que você faz em que você chega a uma excelência. Quando você chega a uma excelência, você praticou a arte. Né? Então isso denota de que você não faça esforço, mas que você esforce-se para não forçar. Entendi. Bacana. E esse treinamento você faz a nível gerencial, com os funcionários, em palestras, como funciona? Funciona a parte da palestra, a nível gerencial, de encarregados, ou os próprios funcionários, né? E depois disso a gente faz alguma atividade corporal para que eles possam perceber que o que ele fala muitas vezes não tem nada a ver com os gestos dele. Então nós encurtarmos isso, né? Fazer com que, olha, o que você percebe é diferente do que você fala. Por exemplo, né? Se nós pegarmos um jogador de futebol, nós temos jogadores de futebol muito bom, né, na arte dele, só que na vida dele deixa muito a desejar. Então o que nós queremos fazer com isso? Fazer com que aquela pessoa, ela trabalhe aquela arte dela. Ela é gerente, então ela é um bom gerente, ela tem Kung Fu. Tudo que você faz bem feito, que você denota uma excelência, você tem Kung Fu. Porque Kung Fu é nome genérico de arte marcial. O Wing Chun é o nome da nossa arte, né? Kung Fu é nome genérico. Então, nós levamos isso para a empresa para que haja mais contato entre os funcionários, entre os gerentes, porque senão fica muito aquela coisa assim, você tem que fazer só o que eu mando. Mas por que você não tira do funcionário o que ele tem? Entendi. Porque muitas vezes ele tem muita coisa boa para colocar naquilo e você não sabe como usar a ferramenta para fazer ele trabalhar isso. Interessante, viu? Vou pedir licença para você, para vocês também. Rapidinho o intervalo e já voltamos aqui com o Para Ver Bem. Até já. Cada livro, uma aventura. Cada mês, uma novidade. No Clube do Livro IDHP, você estará em contato permanente com tudo o que há de melhor para seu conhecimento, cultura e evolução. Associe-se já. Não deixe para depois o que é muito importante para você agora. Acesse o site pazian.com.br. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Nós contamos com o apoio cultural, né, do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje estamos aqui com o Luiz Cremasco, mobilizador de desenvolvimento humano. Eu vou falar isso porque a outra palavra é muito difícil, viu? Wing Chun, Kung Fu, Chifu, não sei. Mas olha, meu amigo, é interessante hoje em dia como essa mudança que está havendo nas empresas, né? E parece não, eu acho que é uma vertente mesmo, que eles estão voltando mais assim, uma atenção para as pessoas, sua parte espiritual, estão valorizando
o funcionário como um ser, não como peça de uma engrenagem. E isso que você está colocando é muito importante, é uma visão diferente, né? É ver a força do outro e deixar ele se manifestar, que é uma analogia que você fez com a tua área de atuação, sua filosofia de vida. Saindo um pouquinho fora da empresa, mas é evidente que há funcionários que devam ter esse problema, como é que você vê a tua arte com as pessoas que têm algum tipo de dependência química, né? Dependência do álcool, do fumo, das drogas, porque essas pessoas também trabalham em empresas, e muitos são empresários, né? Uma boa questão essa, Taziano. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência num corpo, né? Num mundo chamado Terra, em que o corpo é a matéria-prima que nós temos. As experiências são as lições que nós temos. A Terra é a nossa escola. Então, quer dizer, como nós lidarmos com isso? Porque hoje, na nossa metodologia de ensino, é muito falha. Porque você tem aquela coisa de ensinar para o outro. Mas quem disse que o outro aprendeu? Por isso, passar pela experiência, você levar ele a passar pela experiência é muito mais interessante. Por isso que nós falamos que no Intune você não ensina, você só aprende. Então, imagina, os jovens de hoje, eles não têm muito contato com essa realidade, porque o contato mais próximo deles é justamente a droga, né? O que está mais fácil para ele? Então, quando ele tem um aprendizado em que ele precisa desenvolver essa inteligência estratégica e ver o que é que aquele mal vai causar para ele futuramente, porque ele pensa no momento apenas, ele não está pensando lá na frente. Então, como que nós poderíamos ajudar isso? É justamente dentro dessas instituições fazermos esse trabalho. Essas instituições que precisam, nós fazemos esse trabalho direcionado para o jovem. Por que tem que ser? Nós não acreditamos, eu não acredito muito fazendo aquela coisa de massificação. Precisa ser trabalhado individual, porque cada um tem um problema. Eu não sei por que a pessoa entra na droga. Qual foi o problema que a levou até a droga? E qual é a ferramenta, qual é o sistema que vai fazer com que ela comece a pensar de uma forma diferente e saia daquilo. Porque o jovem hoje ele é impulsivo, né? Ele não usa muito a razão, ele usa a impulsividade. Então, quando nós trabalhamos as emoções, quando você trabalha com o outro, o contato com o outro, começa a saber das dificuldades do outro, então aí você está começando a passar por experiências. E é isso que temos que deixar, fazer os nossos jovens passar por experiências para que ele possa entender como funciona o processo da vida. Senão fica muito no abstrato. Você disse instituições, por exemplo, além de empresas, se houver assim grupos que queiram o seu trabalho, associações, instituições voltadas para os jovens, né? Ou até clínicas de recuperação, você também tem como... Tem. Entendi. Porque é aquela coisa assim, ó, se você tem um sistema, é diferente de um método. Tá. Um método faz com que você obedeça padrões. Um sistema, não. Ele é um conjunto de elementos em que faz com que você passe por experiências e aquelas experiências é para cada um. O que eu faço com esse sentimento que eu estou tendo agora? Então, como você vai usar isso? Na metodologia, não, né? Você tem que seguir um padrão. E padrão não funciona com todas as pessoas. Aliás, não funciona com quase ninguém, né? Porque quando você padroniza algo, você engessa aquilo. E quando você tem um sistema, não. Ele faz com que você mobilize o outro ou dê condição de explorar as experiências. Esse é o a grande conexão que faz com que o Intune se torne uma arte que ela pode ser utilizada em todos os ambientes. Por exemplo, uma família que esteja nos assistindo e tem lá um membro dela, talvez um filho, né, um irmão, que tem algum problema de dependência. Individualmente, você faz esse atendimento? Você tem um local que você faz isso ou você tem que caminhar para algum... Nós fazemos, eu tenho um local próprio meu e eu também vou até o local. Ah, você tem esse trabalho também? Sim, que você se deslocar até aquele local. Mas antes de tudo, precisa ver qual é a condição
que esse jovem está dando para ser prévia, entendeu? Né? Amnésia para você entender. Para saber se ele está querendo ou se alguém o está empurrando para fazer isso. Porque muitas vezes a gente empurra a pessoa e tem aquela pessoa que quer fazer um trabalho com isso. E tem aquele que é empurrado pelos pais, né? Sem a condição, ele não vai dar condição para você. Não só na tua área, mas em toda, aqui também no Instituto, muitas vezes nos procuram, né, para atendimento de pessoas com dependência, e eu digo a mesma coisa, ele quer. Se quiser, peça, porque geralmente a pessoa vem empurrada ou para mostrar para os pais que está fazendo alguma coisa, mas logo para, não tem interesse, isso é uma condição importante. Vocês que talvez tenham esse tipo de problema, é muito importante que o dependente, ele queira realmente, né? Muitas vezes ele vai dizer que quer um tratamento para agradar, para evitar a pressão, mas tem que sentir, senão não tem muito efeito. Porque entra justo aquela coisa, por que você consegue aprender? Por causa da atenção, né? Quando você tem atenção, então você consegue prestar atenção no que você está fazendo. Então por isso que fala, né, déficit de atenção, isso. Ou a pessoa não tem como conectar com aquilo. Então quando ela quer, ela já tem a atenção, né, para aquilo. Então aí fica mais fácil você conseguir acessar. Fica aberto, né, para o aprendizado. Muito bem. Um telefone que você atenda, um e-mail? Pode ser pelo meu e-mail, lccremasco@uol.com.br e pelo meu celular, 96489-3216 da São Vivo. Paulo. São Paulo. Tá, nós colocamos na tela, tá, para ajudar a visualização. Lembrando que esse programa, amanhã, já estará disponível no nosso site e no YouTube. Então, se quiser mostrar para alguém, reunir a família, né, para o pessoal assistir, muito importante. Nós já estamos quase, nem sei se dá tempo de mais uma pergunta, mas enquanto a gente se prepara para o intervalo, ainda voltando naquele golpe, no intervalo eu vou pedir para você dar aquele golpe de 1 polegada lá, de 1 milímetro lá no Danilo, só para ele ver como é que é, tá bom? Tá bom. Já voltamos já 1 minutinho com Para Ver Bem, até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa de IDHP, site na tela, pazian.com.br. Apoio Cultural, Instituto Vera Lúcia Cardoso. Estamos aqui hoje com o Luiz Cremasco, conversando coisas interessantes aí. E o Cremasco, já disse no primeiro bloco, que faz trabalhos empresariais, né? Você vai na empresa para fazer esses atendimentos, esses trabalhos, mas existe também um trabalho de esclarecimento, né? De palestra para os funcionários. E como é que é isso? É para qualquer tipo de empresa? Tem que ter um número certo de funcionários? E qual o foco? Funciona para qualquer tipo de empresa. A empresa, ela precisa do ser humano, okay, né? Ela precisa da mão de obra do humano, porque das máquinas, quem vai cuidar das máquinas? São as pessoas. Então nós damos essa palestra para que elas possam entender como que funciona uma arte marcial, né, fundada em 1735, né, como que ela é tão atualizada quanto hoje. E você levar isso para a prática, para a extensão da conduta, não apenas para a empresa, mas levar isso para a sua vida. Isso que é o mais importante, porque ela estando bem na casa dela, ela vai estar bem na empresa. Ela estando bem na empresa, ela vai estar bem na casa dela. Então nós fazemos essa conexão de relações. E a pessoa entra em contato, marca a palestra, e depois se ela quiser realizar um trabalho, agora só a palestra já ajuda. Já a palestra já vai dar um esclarecimento bom para ela, porque ela pode citar alguns processos da empresa e nós podemos colocar isso daí no corporal, traz isso para o corporal e leva para a manifestação.
para nós entendermos como que isso funciona. Damasco, a gente percebe que o esporte, de uma forma geral, as artes marciais, sempre ajudaram a formação de caráter, a afastar os jovens, né, de vícios e tudo mais. Mas me parece que, de um tempo para cá, os jovens estão buscando a luta, esse tipo de luta que a gente vê na televisão e tudo, não para mudar, pelo contrário, para se confrontar. A gente vê notícias aí de brigas, de mortes por espancamento. Não sei se eu estou errado pela minha análise, mas o que você me diz isso? Todos nós temos agressividade. A agressividade é a matéria-prima do desenvolvimento do poder pessoal. Só que quando você utiliza essa agressividade fora de um contexto em que você se torna um agressor, então isso já é um problema patológico, precisa ser tratado. Quando você utiliza a agressividade bem direcionada, você leva ela ao desenvolvimento do poder pessoal. Então o que nós precisamos é quem procura uma academia, uma escola, ver de onde vem essa arte que vai colocar o filho para praticar, ver a disponibilidade de professores, veja a formação. O que eu sempre costumo dizer para os meus alunos é: você precisa conhecer a fonte da água que você bebe. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo, instruí-vos. Porque precisamos de instrução e precisamos saber de onde vem. Porque de repente, por exemplo, na década de 70, quando eu comecei a praticar, eu não sabia de onde vinha, né? Aquela pessoa realmente ela era faixa preta naquela arte, ela estava ensinando da cabeça dela ou ela estava ensinando um sistema? Por isso que dentro do sistema Wing Chun nós temos como saber de onde está vindo, né? Nós estamos ligados, qual é a genealogia dessa arte que você pratica. Então é importante descobrir isso. E controlar a agressividade é uma coisa que parte de cada um. Se eu for passar a agressividade para uma pessoa que já é agressiva, se eu for ensinar, porque por isso que nós não ensinamos técnicas, né? Porque não vai funcionar. Aquilo lá não vai funcionar na realidade. Aquilo são dispositivos para que você possa explorar, passar por experiências e levar isto para a conduta. Entendi. Por exemplo, elaborar aquela agressividade da pessoa, transforma aquilo, eu vou vencer, isso, né? Estender para a conduta. Entendi. Porque você precisa ter agressividade para que você possa alcançar seus objetivos, mas essa agressividade tem que ser aquela agressividade direcionada para o seu foco que você quer, e não direcionada ao outro, a destruir o outro. Muito bem, Damasco. Ainda nessa linha dos jovens, que eu acho que no Brasil nós temos estímulo a esse tipo de arte? Você não vê, você vê mais estímulo para futebol, para esse outro tipo, você vê para esporte, não para a educação. Para a educação é muito pouco você vê. Se nós não fizermos propaganda, por exemplo, você não tem nenhuma instituição que faça essa propaganda para você. Para que é direcionado aquilo? Então você vê o que? As pessoas hoje pensam apenas do lado material. Elas esquecem que são seres espirituais, como eu disse já no início, passando por uma experiência em um corpo. Não o contrário. Da forma como eles fazem como se você fosse o corpo o principal. E o corpo é justamente a máquina para que você possa passar por experiências significativas, para que você possa levar isso para a extensão da conduta. Entendi. Você é espírita? Sou. Você é espírita. Você faz ou poderá fazer palestras em casas espíritas, fazendo uma ponte entre o espiritismo e as artes? Eu já fiz na Arautos do Kardecismo, né? Okay. Lá no Tatuapé. Já fiz em um outro centro espírita também, na rua Prates. Tá. Né? E eu faço uma analogia sobre essa parte do arte marcial à luz da doutrina espírita. Né? Por quê? A arte marcial, principalmente Kung Fu e outras, vieram do templo Shaolin. Quem frequentava o templo? Budistas, que acreditavam na reencarnação, acreditavam na vida após a morte. Então, quer dizer, como que você pode trabalhar o corpo apenas esquecendo do espírito?
que é o que sustenta esse corpo. Porque quando esse corpo deixar de ter a necessidade, chegar o tempo de se extinguir a vida na Terra, fica o espírito apenas. E eu fico às vezes sentindo que eu vejo muitos praticantes que tratam apenas desse lado, do lado físico, esquecendo do lado espiritual. Ou quando tratam do lado espiritual, não tem um aprofundamento. Então aprofundar-se na arte que você pratica é importante. E aprofundar de onde eu vim, né? Que é o que o Espiritismo nos explica. De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu serei depois da morte? Né? São perguntas que o Espiritismo nos responde com a maior franqueza e a maior naturalidade. Bom, você falou em templo Shaolin, né? Como você é mestre disso, quando a pessoa começa a treinar com você, você não dá um pincel, né, para ela ficar pintando as paredes. Que eu vi isso num filme uma vez, ele ficou pintando para lá e para cá. No Karate Kid, né? No Karate Kid, né? Isso é só filme, né? Isso é só filme, é só arte, né? Nós conhecemos as artes marciais por causa do cinema apenas. Mas o cinema é para entreter. Agora, conhecer profundamente, a pessoa precisa justamente ter essa paciência, essa disponibilidade corporal para estar aprendendo. E no cinema explora muito as lutas, aquela coisa de agressão e tudo mais, que não é o intuito dessas filosofias, né? Não, não é. Porque, como eu falei para você, você vai aprender lá que as pessoas chamam de técnicas e que não vai funcionar na vida real. Porque se você for tratar de defesa pessoal, ela trabalha antes. A defesa pessoal é uma antecipação, não é o momento em si. O momento, quando aconteceu, é porque falhou alguma coisa na antecipação. Entendi. Vamos repetir o e-mail, por favor, o telefone? O e-mail é lccremasco@uol.com.br. E o telefone é São Paulo 11? 11 96489 3216. Bom, o Cremasco é um amigo aí de muitos anos, faz um trabalho bem bacana, é gente do bem, e fiquei muito feliz com a tua presença aqui hoje, viu, de tê-lo visto, e acho que o recado que você deu aí está dado, viu? As empresas, associações, grupos que desejarem palestra, você conversa, né? Eles explicam o que estão precisando e você... esse atendimento que você faz também no local, né, no home, eu acho muito bacana também. Parabéns e, olha, muito obrigado por ter vindo aqui. Viu? Obrigado, eu que agradeço. Bom, pazian.com.br é o nosso site. Esse programa vai ficar hospedado a partir de amanhã, juntamente com os outros, né? Todos os programas que nós transmitimos estão lá hospedados no nosso site. Lembrando que nós fazemos também, uma vez por mês, uma visita a alguma instituição que presta um trabalho filantrópico. Então, assistam esses programas, ajudem, e se tiverem alguma indicação, entre em contato no Fale Conosco, tá bom? Beijo no coração, semana que vem estaremos de volta com mais um Para Viver Bem. Até lá.